Bom dia, meninas. Bom dia. Paz e bem a todas vocês nesse dia, tá? Obrigada desde já pela presença de vocês aqui nesta casa, né? As professoras que estão aí junto. Agradeço ao diretor lá da Escola Júlio Brandão, que concedeu essa oportunidade de vocês estarem aqui hoje, né, nessa Casa de Leis, podendo participar de uma aula diferente, né? Vocês não vão ficar sem aula. Não será aula lá na sala de aula de vocês, mas será uma aula com uma professora diferente, né? Estamos aqui, quero dar as boas-vindas à doutora Mariana, que é ginecologista, acho que muitos já devem conhecer. Doutora Mariana, obrigada, desde já, por ter aceito o convite e estar aqui proporcionando a vocês, levando até vocês diversas informações. E o assunto desta conversa hoje, desta aula, como eu já disse, será a saúde da mulher. Então, ela vai expor para a gente, talvez a gente fale assim, mas eu já sei tudo. Às vezes a gente sabe, mas não de forma correta, né? Então, é sempre bom a gente estar tendo conhecimentos, mas conhecimentos corretos. A gente está proporcionando isso através da Procuradoria da Mulher. Não sei se algumas de vocês já ouviram falar, né, que foi instalado aqui nesta casa, no dia 13 de maio deste ano, a Procuradoria da Mulher, que é composta por mim, né, vereadora Maria Luísa, e pela vereadora Estela. Essa Procuradoria, ela tem o objetivo de atender, ajudar mulheres que passam por algum constrangimento, por alguma agressão física, psicológica, que tenha sofrido algum abuso sexual, ou tenha os seus direitos desrespeitados. Então, é um trabalho voltado especificamente para a mulher. Então, eu quero que vocês, né, fiquem tendo conhecimento disso. Souber de alguém que tenha passado por algum problema, como nós não temos delegacia da mulher aqui em nossa cidade, por isso foi implantado este trabalho aqui nesta casa. Então, nós estamos aqui todas as terças-feiras. Eu fico das 8 horas às 10 horas da manhã e a vereadora Estela das 10 ao meio-dia, para atender como amigas, né? Nem como vereadora, nem como nada, mas como amiga. Aquela mulher que, porventura, quiser ter uma conversa, né? Colocar o seu problema, tentar buscar uma solução. Não é eu e nem a vereadora Estela que vamos resolver o problema. Nós temos a assessoria jurídica, né, que acompanha a gente nesta casa, que é a doutora Juliana e a doutora Marli. Então, levem para casa o conhecimento desse trabalho que existe agora aqui nessa casa, que é a Procuradoria da Mulher. E é essa Procuradoria que está realizando essa palestra no dia de hoje para vocês sobre a saúde da mulher. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todas. Sejam muito bem-vindas e uma boa aula da professora Mariana. Bom dia às professoras, né, que estão aqui presentes com vocês. Bom dia às meninas aí da Escola Júlio Brandão. Quero agradecer a todos vocês de estar aqui participando dessa palestra que vocês vão ter aqui hoje. Agradecer a diretoria lá da escola por ter aceito o nosso convite e agradecer principalmente a doutora Mariana, que aceitou o nosso convite para vir fazer essa palestra para vocês. Então, eu não tenho muito a falar, porque a Maria Luísa já explicou tudo a vocês. Então, só quero, né, frisar mais uma vez que isso tudo é o fruto do nosso trabalho, que a gente começou agora em maio, da Procuradoria da Mulher. Se vocês souberem de alguém que esteja passando por algum problema, não é só agressão física, as palavras também, é a mesma, né, agressão.
Então, que nos procurem, pede, né, para a mãe ou amiga, quem estiver passando por algum problema desse, que procure a gente aqui na Câmara. Como já foi dito, toda terça, das 8 às 10, a Maria Luísa, e das 10 ao meio-dia é eu que fico aqui. Tá? Eu quero agradecer vocês e pedir que vocês prestem bastante atenção no que a doutora Mariana vai passar para vocês, que é muito importante. Muito obrigado a todos. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer muito o convite da Procuradoria e parabenizar, né, que isso é um ato que nós mulheres precisamos. Toda terça-feira está aqui, como vocês acabaram de dizer, e parabenizar esse trabalho de vocês, da vereadora Maria Luísa, da vereadora Estela, e agradecer por essa oportunidade de estar promovendo a saúde. E vamos hoje conversar. É uma aula diferente, é um bate-papo, que se quiserem interromper, nós vamos conversando, é mais um bate-papo entre a gente e vocês vão esclarecendo as dúvidas. Eu agradeço. Obrigada. Vamos lá começar? Tá tudo. Alô? Tá funcionando aí? Então, tá bom. Então, meninas, vamos lá. Meninas só mesmo, né? Aqui hoje nós estamos 100% mulher, certo? Não, desculpa, quase 100% mulher. Esquecido, não, desculpa. Mas é um tema para mulher, vamos dizer assim, né? Vamos lá, gente. Nós vamos começar. O nosso tema da palestra, eu quero que vocês pensem um pouquinho nesse tema. É a adolescência abrindo as cortinas. Por que isso? Durante a palestra, nós vamos esclarecer o porquê do tema. Aí, no final, a gente vai conversar sobre isso para ver se todo mundo entendeu. Primeiro, vamos começar sabendo o que é a adolescência. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a adolescência é um período da vida que começa aos 10 anos e vai até os 19 anos. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, começa aos 12 e vai até os 18 anos. Independente da fase que comece ou que termine a adolescência, o que é importante nessa fase? É onde ocorrem as principais mudanças físicas, psicológicas e comportamentais. E são essas alterações, essas mudanças que ocorrem na vida do adolescente que são responsáveis pelas principais dúvidas, as principais críticas e os principais conflitos que existem nessa fase. E hoje o nosso intuito aqui é tentar esclarecer um pouquinho de cada mudança que ocorre para esclarecer a dúvida. E ter essa imagem dessa cortina como se a gente estivesse abrindo as nossas dúvidas. Porque só esclarecendo as dúvidas é que a gente consegue interpretar essa fase que vocês estão passando de uma forma correta, triando um caminho mais correto. E determinando que a adolescência é uma etapa maravilhosa da vida e não uma etapa de conflitos. E é isso que a gente vai falar aqui um pouquinho para a gente tentar esclarecer e vocês conseguirem triar o melhor caminho para a vida de vocês. E para a gente entender o que é adolescência, não tem como entender a adolescência sem falar nessa partezinha aqui, que chama puberdade. E existe uma grande dúvida entre puberdade e adolescência. Por quê? Puberdade e adolescência não são a mesma coisa. Por quê? A puberdade, ela se refere a um conjunto de manifestações biológicas. O que seriam essas manifestações biológicas? Seriam alterações físicas, seriam alterações no nosso corpo, são as modificações do nosso corpo que acontecem. E essa puberdade, como eu disse, ela não é um sinônimo, ela é uma parte desse período da adolescência. E quando que essa puberdade começa a acontecer? Ela começa a acontecer nas meninas, de 8 a 13 anos, e no sexo masculino, de 9 a 14 anos. E o que significa a puberdade? Ela vem de uma palavra do latim, escrito pubertas, que significa a idade fértil. Então, é na puberdade que começam a existir as modificações que vão começar a ingressar aquela menina num período fértil, onde ela começa a ter a capacidade de reprodução. E por que isso acontece? Porque acontecem modificações hormonais que vão determinar todas essas alterações.
E essas modificações hormonais é decorrente de um eixo. Eu coloquei um nome aqui que chama hipotálamo, hipófise gonadal. O que significa isso? São partes do nosso cérebro, que é essa hipófise e esse hipotálamo, que vão mandar mensagens para essa gônada. O que seria essa gônada? Seria o ovário em nós mulheres e seria o testículo nos homens. E essas gônadas é que vão começar a produzir hormônios, que são mensagens que tem no nosso corpo, que vai começar a proporcionar alterações no nosso corpo de uma forma geral. Então, destaca-se nessa fase, a puberdade. Como que a gente sabe que a menina entrou na puberdade? Quais são essas modificações? A primeira modificação que determina a puberdade é o broto mamário. É quando começa a surgir as mamas, né? Que já passamos por essa fase. Que acontece mais ou menos em torno dos 9 aos 10 anos. Mais ou menos 9 anos e 7 meses, mais ou menos. E essa fase é chamada de telarca. Depois dessa telarca, inicia-se o aparecimento dos pelos pubianos. É a segunda fase da puberdade, que se inicia-se mais ou menos 6 meses após a telarca, que é chamada de adrenarca. E depois dessa fase, é aquele estirão de crescimento, é aquela fase que nós perdemos as roupas. A mãe fala assim, nossa, como você está perdendo roupa? É essa fase, é a fase da velocidade do crescimento, que começa mais ou menos aos 11, aos 12 anos, para depois culminar com a última fase, a menarca, que nada mais é do que a primeira menstruação. E essa primeira menstruação, ela pode acontecer desde os 9 até os 16 anos. E a grande pergunta quando acontece aqui a menarca é quanto que a mulher vai crescer ainda? Ela cresce mais ou menos de 5 a 6 centímetros, mais ou menos, depois desses 2, 3 anos... Depois desses 2, 3 anos aqui da menarca, tá? Que acontece do 9 aos 16 anos. Então, aqui é uma fotozinha para a gente se identificar com o nosso corpo. Então, ela começa nessa fase do M1, que ainda é aquela criança, que não tem nenhum broto mamário, nada. Aí vai começar entre dos 8 aos 13 anos que a gente falou, os 9 anos ali, que é a telarca, que é o início da formaçãozinha da mama, que forma o que a gente chama de botão mamário. Tem uma discreta elevaçãozinha da mama. Passa pela fase dos 10 aos 14 anos, que aumenta um pouquinho a mama, mas sem separação total. É onde começa essa fasezinha aqui, usar o sutiã, para depois chegar dos 11 até os 18 anos, que é a mama completa, que é a mama que já tem o pêndulo da mama, que já tem a modificação da fase adulta, que é a saliência do broto mamário. E a mesma quantidade, as mesmas transformações que acontecem na mama, a gente viu que depois vai acontecer nos pelos, que são os pelos pubianos, que começa sem o pelo, começa um pelinho fininho, bem clarinho, para depois eles se tornarem mais grossos, vão se tornando-se mais compridos, até chegar na última fase, que é a fase depois dos 16 anos, que é a formação normal dos pelos da fase adulta. E vamos entrar numa fase também que faz parte da adolescência, esse tema que a gente chama de sexualidade. A sexualidade na adolescência, ela é um período de fantasias, de grandes paixões, de amores eternos e, ao mesmo tempo, passageiros. E é aqui que eu quero muita atenção de vocês, meninas. Por quê? É o perigo, né? Então, eu quero que vocês sempre lembrem dessa imagenzinha aqui. A sexualidade na adolescência, ela é identificada como nós das áreas de saúde como perigo. Por que isso? Porque nessa fase, todo mundo vai me ajudar aqui, e é o que a gente vai falar, é o períodozinho do ficar. E o ficar, muitas vezes, ele pode ser acompanhado de uma vida sexual sem preparo, podendo trazer consequências muito sérias para as adolescentes. E o que é essa nossa preocupação? É a principal preocupação e acho que é o ponto crucial da nossa palestra. É a transmissão das doenças sexualmente transmissíveis, é a gravidez indesejada e a quantidade do aborto. Então, vamos falar de cada teminha desse que preocupa bastante a gente, que a gente vai sempre lembrar daquela palavrinha perigo. Por quê? As doenças sexualmente transmissíveis, elas são aquelas que podem ser transmitidas através de qualquer contato sexual. Esse contato sexual, ele está incluso nesse contato sexual aqui, a parte oral, a parte vaginal e a parte anal. E qualquer contato desses que eu falei
pode transmitir a doenças sexualmente transmissíveis. E a grande preocupação, o maior número de parceiros está relacionado com maior possibilidade de contrair essas doenças sexualmente transmissíveis. Existem várias doenças sexualmente transmissíveis. Não vai dar tempo para a gente falar em todas, mas nós vamos falar um pouquinho das principais e que são as mais preocupantes, que são o HIV, a sífilis, a gonorreia, o herpes vaginal, o HPV, a hepatite e dentre outras. Vamos começar pelo HIV, né? Que todo mundo, a gente tem medo dele e a gente deve ter medo dele mesmo. Por quê? Existe um dado que foi divulgado agora em julho de 2014, que é um dado bem recente por essa UNAIDS, que é o Programa de Nações Unidas do HIV e da AIDS. E olha para vocês verem, meninas. Revela que o número de infecções com o vírus aumentaram 11% no Brasil entre 2005 e 2013, indo em contramão da maioria dos países que estão em queda. Ou seja, o HIV está aí de novo. E o que é mais preocupante, em se tratando de dados mais globais, um índice de estudo que se chama atenção é o fato de que cerca de 54% das pessoas infectadas no mundo não têm consciência disso, ou seja, não sabe que tem HIV positivo. Ou seja, aqui, 19 milhões dos 35 milhões de pessoas que atualmente vivem com HIV no mundo não sabe o que tem, não sabe que está transmitindo HIV. Então, essa foto aqui, eu quero mostrar para vocês, que aqui a gente olhando, acho que todo mundo lembra do Cazuza, que morreu da AIDS, que olhando essa foto aqui, ninguém sabe que tem. Alguém acha que esse mocinho aqui, bonitão aqui, tem HIV? Não. Esse não é fácil, esse é fácil a gente confundir. Esse daqui não, certo? Esse está na fase aidética já, que é quando adquiriu a AIDS. Esse daqui é fácil a gente falar que vai transmitir alguma coisa para a gente. Mas o grande problema, e que a gente viu no outro slide, é que 11%, 29,9% estão aqui, estão transmitindo o HIV sem saber. E a AIDS ainda não tem cura. O que tem é você conviver com o vírus de uma forma que ele não vá transmitir tantas outras doenças. Porque existe uma grande diferença entre HIV e AIDS. HIV é quando o paciente adquire o vírus do HIV. Só que ele pode não ter nenhuma manifestação clínica e nem saber que tem o HIV. Só que esse vírus ele vai destruindo a nossa defesa imunológica, que é a defesa do nosso organismo. E isso vai proporcionando a ele adquirir outras doenças, como tuberculose, como vários tipos de câncer. E é aí que chega nessa fase, é aí que ele morre. Tá bom? Uma outra doença é a sífilis. A sífilis ela é causada por uma bactéria que é o Treponema pallidum, que é transmitida pela arrelação. E ele causa 3 fases. Está dando para todo mundo enxergar as figurinhas aí? Então, essa primeira fase, que é chamada de sífilis primária, é a fase em que inicia-se uma lesão. Essa lesão ela pode ser uma úlcera e pode ser uma nodulação. E o que é mais importante, essa fase aqui, essa ferida feia, ela não causa dor. E essa fase é a fase mais infectante. O que é isso? É a fase mais contagiosa. Está vendo uma bolinha bem pequenininha aqui no pênis? Se passar desapercebido, não percebe que tem a sífilis. E o grande problema, está transmitindo bactéria torto direito. E vai passar pelas 3 fases. Se curada, se tratada essa fase, ela tem cura, ela tem 100% de cura. Mas se não tratada, ela evolui. Ela evolui para essa fase secundária até essa fase terciária. Essa fase secundária, para vocês terem noção, ela acontece depois de 45 a 180 dias do primeiro dia da infecção. Dessa daqui que não foi tratada. E ela começa com uma disseminação em todo o corpo, principalmente nas mãos e nos pés. Aparece um monte de manchinhas vermelhas, olha, por todo o corpo, mas principalmente na palma e nos pés. E se não tratada também, se não diagnosticada e tratada, ela desaparece sozinha. Cada fase dessa, se não tratada, ela pode desaparecer sozinha, mas ela vai pulando de fase. Ela pula da fase primária, vai para a fase secundária e chega aqui na fase terciária, onde acomete principalmente os nossos órgãos principais. Quais são eles? Coração, cérebro e osso.
E para vocês terem noção, essa fase terciária pode demorar de 2 a 20 anos do primeiro contato com a sífilis primária. Ou seja, é muito tempo. Então, a prevenção aqui é muito importante. A gonorreia, que é uma outra doença sexualmente transmissível, ela é causada por uma bactéria chamada Neisseria gonorreia, ou chamado gonococo. E o que ele acontece? Essa secreção que parece um pus. Aqui é um pênis que está saindo um pus da uretra, e esse daqui é da vagina, saindo bastante pus aqui, altamente contagioso. Mas se tratado, esse tem 100% de cura. O herpes vaginal também é uma das doenças sexualmente transmissíveis mais comuns. Ela aparece como uma lesão que parece uma feridinha, muito semelhante ao herpes labial. Mas o herpes vaginal não é o mesmo do herpes labial, tá? São vírus diferentes. O herpes vaginal, ele acontece em toda a vagina. Essa fase aqui já é a fase da úlcera, que é a fase da feridinha. Mas antes dessa fase, parece um monte de espinha na vagina. Depois ela estoura e começa essa partezinha. Essas úlceras aqui são bastante dolorosas, tá? E o pênis, como sempre, às vezes eles podem ter só uma manchinha aqui, uma feridinha aqui. E tá passando a torto direito também, tá? Então, isso é a nossa grande preocupação das doenças sexualmente transmissíveis. Uma outra que é muito comum também é o HPV. Aqui existe uma grande diferença e vários tipos de HPV. Mais ou menos são 56 tipos de HPV. Então, olha quantos vírus a gente pode adquirir. Esse caso aqui, que a gente chama de condiloma acuminado, que é o HPV que parece mais feiozinho, que é um monte de feridinhas que parece crista de galo, são várias feridinhas que parecem crista de galo mesmo, entendeu? Essas daqui são realmente muito feias, mas elas têm uma possibilidade de tratá-las. O grande problema do HPV é que esse HPV pode ter o sorotipo que causa o câncer de colo de útero. E hoje, muitas mulheres morrem de câncer de colo de útero, o que é inadmissível. Eu costumo falar sempre assim, se a gente tem a responsabilidade de começar a ter atividade sexual, a gente tem que ter a responsabilidade de prevenir essas doenças. Por quê? Muitas vezes essa doença, como eu disse, o HIV e outras, não tem cura. Então, gente, nós temos que fazer prevenção. E é hoje um dos maiores intuitos entre que as vereadoras estiveram aqui para a gente conversar sobre isso, tá? É o que eu falo assim, alguém consegue achar o óleo aqui? A AIDS, ou óleo, que é aquela brincadeirinha? Não. Por quê? A gente não sabe quem tem a doença sexualmente transmissível. Então, essa é uma mensagem que eu quero que vocês levem. Você nunca sabe quem tem o vírus. Aqui é o desenho da AIDS, mas todas as doenças sexualmente transmissíveis também entram nisso. Então, usar a camisinha é proteger-se. E por que eles acham, os últimos estudos demonstram, por que as doenças sexualmente transmissíveis estão aumentando? Porque com o advento do anticoncepcional, que todo mundo usa, que é importante às vezes usar para prevenir a gravidez, estão esquecendo da camisinha. É camisinha e anticoncepcional, porque essas doenças sexualmente transmissíveis hoje, os dados, mostrei para vocês, estão alarmantes. O que o HIV antigamente estava em queda, hoje está em ascensão. E o HIV não tem cura, ele tem medicamentos para ajudar a tratar as doenças que podem ser adquiridas quando o paciente evolui para a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. E uma outra coisa muito importante que eu gostaria de falar com vocês, e depois eu quero que a gente discute bastante isso no períodozinho que a gente vai ter de perguntas aí, é sobre essa parte aqui, ó, gravidez. Olhem esse dado, meninas. No Brasil, cerca de 19,3% das crianças nascidas, ou seja, de todas as crianças que nascem no país hoje, quase 20% dessas crianças estão relacionadas a mães adolescentes. Esse dado é muito alarmante. Então, temos que tomar cuidado. Alguém já ouviu falar de pai solteiro? Não. O que a gente escuta? É a mãe solteira. Por quê? É no nosso corpinho que vai ter essa transformação. É a gente que vai parar de ir para a escola, é o nosso futuro que vai estar comprometido. As modificações da gravidez acontecem no corpo da mulher. Então, meninas, cuidado. Olha aqui, 20% de adolescentes como vocês, nesse momento no Brasil, estão tendo filhos. E
dados indicam que 90%, o que é mais alarmante, que 90% das adolescentes sabe dos métodos contraceptivos. Os estudos demonstram que não é por não saber como engravida, é porque existe uma magia, um pensamento mágico. Por que esse pensamento mágico? Isso aqui é estudo, gente, não é coisas assim que a gente fala assim de filosofia, não, é estudo. Esse pensamento mágico de onipotência e não se achar vulnerável, ou seja, achar que isso não vai acontecer com a gente, é que essa taxa de gravidez na adolescência está aumentando. Então, é para a gente saber os métodos como prevenir e pensar que isso pode acontecer na casa da gente. Tá? E lembrar desse dado, que agora, nesse momento, 20% de adolescentes que nem vocês estão tendo filhos. E o mais importante, todo mundo me pergunta assim, na adolescência, a gravidez pode ser tudo bem? Pode. Mas a adolescência ela é considerada uma gravidez de risco, principalmente se ocorrerem muito no início. Por exemplo, aquela menina que acabou de ter a menarca, que nós vimos lá que pode acontecer de 9 a 16 anos, e já engravida. O organismo ele precisa de um tempo que vai de 2 a 3 anos da menarca para que o eixo, lembra que eu falei do eixo hipotálamo, hipófise e gonadal? Ele precisa de 2 a 3 anos para que ele consiga se estabelecer, ou seja, pôr ordem na casa. Então, os hormônios eles precisam de um tempo para que eles consigam se estabelecer no nosso organismo, para que a mulher consiga ovular direitinho, consiga menstruar direitinho e gerar uma gravidez. Então, a gravidez na adolescência é considerada uma gravidez de alto risco. E o que eu quero que vocês pensem, eu não quero vocês assim, ó, grávidas, preocupadíssimas com o teste de gravidez, e sim eu quero vocês aqui, ó, pensando na faculdade, pensando lá na frente. E pensar sempre que a modificação acontece no nosso corpo, não acontece no corpo do homem. O homem ele vai assumir, ele vai ficar bonitinho como pai, mas ele vai continuar a vida dele. E quem vai ficar os 9 meses pensando nisso daqui é a gente, é nós mulheres, tá? Então é isso que eu quero que vocês também levem disso. É a prevenção contra as doenças sexualmente transmissíveis, é a gravidez na adolescência e essa é a imagem que eu quero que vocês levem, para que vocês sigam o caminho do trabalho, de se ingressar ao mercado de trabalho, ao estudo, a chegar a uma universidade, tá bom? E não aquela partezinha lá de trás. Muito obrigada. Agora eu quero ver todo mundo perguntando, porque senão eu vou achar que ninguém entendeu nada ou que porque entendeu todo mundo. Eu sei que dúvidas tem um monte. E é o intuito maior que as vereadoras tiveram hoje é que a gente seja um momento de conversa, um bate-papo. Alguém quer fazer uma perguntinha? Não é possível. Todo mundo quietinho. Então, acho que todo mundo entendeu muito da palestra, não entenderam nada, hein? Quer o microfone aí? Não, vamos passar. Vamos ter o microfone também. Então tá, então faz sem o microfone. Não. O beijo em si, isso é uma pergunta muito importante, é uma preocupação e uma dúvida que muitas adolescentes têm. Essas doenças sexualmente transmissíveis, elas são principalmente através da relação sexual, através de contato com seringas contaminadas, transfusão de sangue, ou também quando a mãe tem a doença, ela pode passar para o feto quando não estiver tratada. A única que pode, que é pelo contato de lesão também, é relacionada ao herpes, que é aquela das lesõezinhas que a gente viu. Vamos voltar aqui para vocês verem. Deixa eu só apertar aqui, ó. Todas essas daqui, além do contato, existe alguma diferença.
vamos lá, a sífilis, que é essa daqui, que são essas 3 fases, a gonorreia e o herpes vaginal, o contato é sexual, é contato com as lesões e com a secreção. Muitas pacientes perguntam se pode pegar no banheiro, entendeu? O herpes vaginal tem um estudo pequeno que fala que pode ser com contato, mas esse contato é assim, a pessoa chegou, sentou e você foi lá e sentou de novo, ou contato com calcinha, toalhas. Já o HIV não pega por contato, com ferida, essas coisas. O que ele pega é através da transmissão pela essas principais que eu falei. Transfusão, relação sexual ou da mãe para o feto. Mas essas 3 aqui pegam principalmente por contato com a ferida ou com a secreção. Tá? Imagina. Quer o microfone? Olha, eu acho assim, quando isso acontece, até faz um mês, mais ou menos, eu atendi uma gestante que tinha 12 anos, que ela tinha tido a menarca fazia 6 meses e engravidou. Então, o que nos preocupa, principalmente, é que pensamento que ela tem da responsabilidade de um filho. Ainda, ela achava naquele começo, ainda ela está gestante, ainda não teve o bebê, que tudo aquilo ainda era um mundo de boneca. E que não tem aquela responsabilidade ainda, que o filho é preocupação para o resto da vida. Então, depois que isso acontece, nesse hospital que é responsável de gravidez de alto risco, e essa adolescência ela é considerada uma gravidez de alto risco, a gente encaminha ela para a psicóloga. Porque ela vai ter que passar por um período de, vamos dizer assim, uma maduração rápida dessa parte psicológica dela, porque é uma transformação muito intensa. Porque nessa fase que ela está começando da adolescência, onde vai ter a transformação do corpo, que é normal ter, as espinhas, toda a transformação do corpo dela, que começa de magrinha, começa a ter a transformação da gordura corporal, ela já vem com uma gravidez. Então, é uma transformação maior. A gravidez, em qualquer fase da vida, ela já é uma modificação. E ainda nessa adolescência, ela vai ter que passar por um acompanhamento psicológico. Tanto por ser considerada gravidez de alto risco. E essa menininha tinha 12 anos e 6 meses de primeira menstruação e engravidou. Então, é isso que a gente... Acho que isso, meninas, que eu quero que vocês levem. Porque, assim, o menininho que engravidou ela tinha 14 anos. Entendeu? E a menininha tinha 12. Então, vocês acham que a vida de qual que modificou mais? Dela. Entendeu? Dela, com certeza. Ele continua a vidinha... Não que não vai ter responsabilidade, é lógico que os homens têm que ter responsabilidade também, mas a responsabilidade deles fica um pouco menor do que dela. Ela que vai ter que deixar de ir para a escola, e a gravidez da adolescência ela vai ter mais dor, porque o organismo dela não é tão, agora eu falei, já não está tão modificadozinho para ter a gravidez. Ele está modificado ainda para começar a regular a menstruação dela, e ela já tem uma gravidez. Assim, futuramente, não vai ser que ela vai causar uma doença, algum tipo de câncer por ter engravidado na adolescência, não. Mas ela vai ter toda uma modificação que, teoricamente, ela teria que estar esperando para modificar para melhor, né? E ela já vai ter o ganho de peso da gravidez, então vai ter uma modificação maior. Isso é uma outra pergunta que todo mundo tem dúvida. O anticoncepcional, ele, igual eu falei, assim, por que essas doenças sexualmente estão aumentando? Porque a gente só está pensando no anticoncepcional. Então, o anticoncepcional, ele é importante? Porque tem muitas pacientes que têm que regular a menstruação, é uma forma de você prevenir gravidez, mas uma outra coisa, tem que se tomar cuidado. Porque anticoncepcional não é um medicamento inócuo, ou seja, ele tem os seus efeitos colaterais. E eles precisam ser receitados por
por um profissional da área de saúde, por um médico. Porque existem pacientes que vão ter contraindicações ao anticoncepcional. Se frente a isso não tem nenhuma contraindicação, a paciente pode usar o anticoncepcional, ele não vai causar problemas e não vai deixar com que você tenha dificuldade de engravidar no futuro. E pelo contrário, meninas, esqueceu um comprimido de anticoncepcional, a cartela está comprometida. Tem risco de gravidez, entendeu? Então, por isso que a gente fala, se um comprimidinho que você esquece já tem risco de gravidez, lá no futuro você não vai ter problemas. Existem várias formas de administração de anticoncepcional. Existe o anticoncepcional que a gente toma, existe o anticoncepcional que são injeções, existe anéis vaginais, existe adesivos. Então, cada anticoncepcional pode retardar um pouco mais para engravidar. Mas esse retardo que eu estou falando é coisa de 4, 5, no máximo 6 meses, entendeu? Os anticoncepcionais que a gente ingere, que são chamados de via oral, esses são os que mais rápido voltam à ovulação. Por isso que o esquecimento de um comprimido só está comprometido. E uma outra, vamos usar um ganchozinho aí na sua pergunta. As pacientes me perguntam muito assim, se eu uso anticoncepcionado, usar a pílula do dia seguinte. Cuidado com a pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte, usada rotineira e como método anticoncepcional, ela não garante a não gravidez. Então, pílula do dia seguinte não é método anticoncepcional. Como o próprio nome fala, é uma pílula de emergência, tá? Existe uma diferença, anticoncepcional e pílula do dia seguinte, tá bom? Podem ser evitadas com o preservativo. Existe uma das, às vezes, de algumas gonorreias, do herpes, que pode pegar no testículo do homem e, às vezes, não conseguirem. Mas 96% são prevenidas com o preservativo. Tá? O oscilado está muito quietinho. Pode perguntar assim, a minha amiga queria saber, pode ser feita, não tem problema. Desculpa, não entendi. Qual o ponto positivo? Ponto positivo? Positivo. Não vejo. Descolar bolsas? Não, o que acontece com relação ao trabalho de parto, você fala? Adolescente, muitas vezes, dependendo da fase que ela engravida, às vezes pode ter a pelve, que a gente chama, que é esse ossinho que a gente tem para a passagem do bebê, às vezes não desenvolvida, e que pode atrapalhar o parto normal. Era isso? Era? Ciclo menstrual, alguém tem alguma dúvida? É que assim, o nosso tempo era para 30 minutos, mais ou menos, de palestra. Então, não dava para falar todo o tempo. Então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, sem ser isso que a gente falou também, quiserem perguntar, podem falar. O que acontece? Às vezes, no comecinho da gravidez, a gente pode ter ameaça de aborto. O
que seria essa ameaça de aborto? É um sangramento, só que uma paciente que está menstruando reguladinha, no mesmo dia que ela teria que menstruar, na mesma quantidade, não tem como estar grávida. O que faz a gente pensar numa gravidez é aquela pacientinha que chega assim, ai, menstruei, mas assim, eu menstruava 5 dias, menstruei só um dia, ou eu menstruava em grande quantidade, menstruei só um pouquinho. Essa irregularidade numa paciente que vinha bonitinha pode se pensar em gravidez. Mas não quer dizer que a paciente grávida menstrue certinha. Não, isso é mito. O sangramento que às vezes acontece no começo de gravidez são sangramentos pequenos, de formas irregulares e de formas diferentes com que você vinha acostumada. Tá? Porque todo mundo fala isso, eu estava grávida e menstruei. Não, não é menstruação. É um tipo diferente de sangramento. Tá? Pode perguntar. A minha amiga, isso. Pode ser amiga, gente, não tem problema. Uma coisa, deixa eu só fazer com isso, com a brincadeira do amiga. Eu acho que é importante a gente falar também que, assim, na adolescência, forma-se muito grupos, certo? É a amiga que é importante e, às vezes, nem sempre esses grupos levam para o melhor caminho. Então, o que eu acho que é importante a gente falar aqui também é que vocês, quando tiverem uma dúvida, procure um profissional de saúde, procure a mãe de vocês. A mãe não é aquela pessoa chata que fica falando na cabeça. Ela já passou por experiências. E talvez quando a gente escuta a mãe da gente falando, olha, não faz isso, não faz aquilo, a gente cria uma crise na gente. Mas não. A mãe tem que ser interpretada, a família tem que ser interpretada como um lado bom. Você acha que alguma mãe vai querer o mal do filho? Não. Então, essa parte, se a gente brinca da amiga, do grupinho, ele é importante? É. Porque é o seu grupo de escola, é o seu grupo que você vai sair. Mas eu acho que é importante também é a gente, na hora da dúvida, do esclarecimento de uma coisa importante na vida da gente, que a gente pode até conversar com a amiga, mas que converse com a mãe e converse com um profissional de saúde também. Desculpa, eu peguei o ganchinho da sua pergunta da amiga. Não, a pílula do dia seguinte não causa. E ela também não causa aborto. Porque todo mundo fala assim, tomou a pílula do dia seguinte e ela é abortiva. Não. A pílula do dia seguinte, como que ela funciona? Ela vai depender da fase do ciclo menstrual que você está. Se você está próximo da sua ovulação, que é o período fértil da mulher, ela vai inibir a ovulação. Se ela está próximo de você menstruar, ela faz com que você sangre mais rápido, entendeu? Mas ela não causa infertilidade, porque ela tem um tempo de ação e um tempo de excreção. Ou seja, ela age, organismo, metabolismo o medicamento e joga ele fora, entendeu? O que é importante da pílula do dia seguinte é que ela usada frequentemente, ela diminui a taxa de eficácia. E o tempo entre a relação e o uso da pílula também está relacionado com a eficácia do anticoncepcional. Tá bom? O período fértil, como que a gente estabelece isso? Quando você não está usando, isso é uma dúvida também. Assim, quando eu uso anticoncepcional, eu tenho um período fértil? Não. O anticoncepcional inibe esse período fértil. E como que eu sei que esse período fértil? Você menstrua. Para você determinar o seu período fértil, você tem que... gente, eu vou explicar período fértil, mas usar tabelinha para não engravidar não funciona, certo? O que eu falei aqui hoje é preservativo e outro método. A tabelinha é só para vocês entenderem como funciona, porque isso é muito irregular e pode causar taxa de gravidez na adolescência. Como que funciona o período fértil? Você menstrua, você sempre tem sua primeira menstruação, certo? O outro mês você vai menstruar numa outra data. Para você determinar o seu período fértil, primeiro você precisa determinar o seu ciclo menstrual. O que é ciclo menstrual? O período que você menstrua. Vamos dar um dado. Por exemplo, eu menstruo dia 1º, hoje é dia 1º, dia 28 eu menstruei de novo, dia 29. Então, eu levo 28 dias entre uma primeira menstruação para a próxima menstruação do outro mês, certo? Isso é determinado o ciclo, é a duração do seu ciclo menstrual. Geralmente, o período fértil é no meio desse ciclo menstrual. Então, por exemplo, se o meu ciclo é de 28 dias, como eu dei o exemplo, ele vai ser no 14º dia, na metade. Mas como a gente não sabe exatamente o período fértil, eu vou jogar 3 dias antes e 3 dias depois. Isso vira a semana fértil.
E é nessa semana fértil que a gente sente aquela secreçãozinha, parece uma clarinha de ovo. Esse é o seu período fértil, entendeu? E muitas vezes confunde-se isso, corrimento com período fértil. Todas as mulheres, quando não estão usando nenhum método de anticoncepção, a gente tem esse período fértil e a gente tem esse corrimentinho na calcinha, que é essa secreçãozinha que parece uma clarinha de ovo. Ela muda um pouquinho de clara de ovo, fica meio amareladinha. Ela muda de aguinha e fica meio gosmentinha. Isso é o período fértil e isso não é considerado corrimento. Tá bom? Mas olha, não é para usar tabelinha. E eu acho que também o que é importante falar é que essas palestras não são incentivadoras da relação. O que essas palestras têm o intuito é de prevenção. Igual eu falo para todas as pacientes, quando a gente tem responsabilidade de começar a atividade sexual, a gente tem que ter responsabilidade em prevenir as doenças sexualmente transmissíveis e fazer a prevenção. Uma dúvida que todas têm também, que eu acho que, não sei se tem ou que vocês tiveram vergonha de perguntar, é com relação ao que é o Papa Nicolau. Todo mundo sabe o que é o Papa Nicolau? O Papa Nicolau, que é o preventivo? Quando a gente deve fazer o preventivo? Então, o preventivo, ele é um exame que é um exame totalmente tranquilo, que só deve ser feito às mulheres que já iniciaram a sua atividade sexual e mais ou menos 1 ano da primeira atividade sexual. E esse exame é um exame que não tira pedaço, não tira líquido, e a gente usa uma espátula que parece uma canetinha dessa, e a gente raspa o colo do útero e tira células. E essas células são colocadas numa lâmina e através de um microscópio são avaliadas. Então, faz parte também de quando a gente inicia a nossa atividade sexual a ter uma consulta rotineira ao profissional da saúde. Para quê? Para colher esse Papa Nicolau. Porque, assim, colhendo o Papa Nicolau, que esse HPV que a gente viu, que é um outro tipo desse de condiloma, que são responsáveis pelo câncer de colo de útero, que eles são que a gente dá para a gente prevenir. Prevenir como? Que se tiver lesão inicial, a gente cura. Se a paciente começa a ter atividade sexual e nunca tenha feito um Papa Nicolau e tenha adquirido um HPV, ela leva 10 anos para ter o câncer de colo de útero. Então, mulheres que fazem Papa Nicolau todo ano não é para morrer de câncer de colo de útero. E, infelizmente, ainda a taxa de câncer de colo de útero aqui no Brasil é uma taxa muito alta. Então, faz parte dessa palestra de prevenção também a gente falar sobre isso. Prevenção do câncer de colo de útero. Tá bom? Vamos lá. Ótima pergunta. Tá, vamos responder. Vamos por parte? Vamos uma por uma? Então, vamos lá. Essa é uma pergunta que, assim, parece uma coisa assim, quando vem uma, vem várias. Isso pode, sim. Principalmente o HIV, porque eu não falei que o HIV está relacionado com a imunidade da paciente? Então, ele destrói toda a defesa do organismo. Então, ele está mais suscetível a ter outras doenças. Então, o HIV pode vir junto com o herpes, pode vir junto com a gonorreia, com a sífilis. E todas as vezes que uma paciente tem uma dessas doenças sexualmente transmissíveis, eu tenho que pesquisar todas as outras. É um pacotinho. Então, se ela aparece com herpes vaginal, ela vai ter que fazer exame de sorologias para ver sífilis, ela vai ter que fazer sorologias, que são exames de sangue para ver HIV, e vai ter que ver hepatite. Porque nunca vem uma só, vem tudo junto. Sim. O câncer de colo de útero na mulher é causado só pelo HPV. Diferente do câncer de pênis, que não é só causado pelo HPV. Tem a parte genética, tudo. Mas na mulher, o câncer de colo de útero é causado só pelo HPV. Não é o HPV do condiloma, tá, meninas? Esse que a gente passou aqui, ó, esse HPV aqui, que é o HPV 6 e 11, é o tipo de HPV que causa apenas essas lesões feias por fora. Pode até estar na entradinha da vagina. Exato, que são os HPVs cancerígenos. Esse é o responsável pelo câncer de colo de útero. E não tem câncer de colo de útero sem ser por esses. Esses são os principais, mas tem mais 53 tipos de HPV que podem causar o câncer de colo de útero. Mas é só pela titulação do vírus HPV. Mas tem vários tipos, não só o 16 e 18. Mas esses são os que são mais cancerígenos. Não,
Vamos lá. Certo. Menstrua. Isso. Essa semana, depende de quando for seu ciclo menstrual. Geralmente a gente fala mais ou menos 10 dias do primeiro dia da menstruação. Porque mesmo que você menstruar 6 dias, 7 dias, já vai ter acabado, entendeu? E o que é importante desse exame? Na adolescência, vocês vão ter a sensação que tem um monte de nódulo na mama. Por quê? A mama, ela é jovem, então ela tem muito tecido de mama. Por que não palpar nessa fase da menstruação? Porque a taxa de hormônio vai ter toda essa modificação na mama. A mama da gente, quando a gente está menstruado, fica mais dolorida, fica mais inchada. Se a gente palpar nessa fase, a gente vai ter a sensação que tem um monte de nódulo. Por isso que é importante palpar mais ou menos uns 10 dias do primeiro dia da menstruação. E sempre fazer a palpação também olhando no espelho. Não nessa fase que vocês estão, que o risco de câncer de mama é praticamente muito pequeno. Existe só um tipo de câncer, que é o filóides, que é nessa faixa etária de vocês, mas é raro. Principalmente nas mulheres, na fase perimenopausa, que a gente chama, na fase adulta, mais próximo dos 35 anos, é fazer essa palpação também olhando no espelho. Porque quando você eleva o membro, você abaixa, alguns nódulos de mama retraem a mama, faz uma modificação na pele da mama. E quando você faz esses movimentos olhando no espelho, você consegue perceber também. Nada. Ajuda. Sim, 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 igual. E sim, igual. Não. A única coisa é que a camisinha... A única coisa é que a camisinha feminina, ela é mais chatinha, porque às vezes tem que colocar o espermicida, entendeu? Já o preservativo masculino, não. O espermicida é uma pomadinha que ajuda a matar o espermatozoide, entendeu? Que existe 2 tipos, o diafragma e a camisinha feminina. O diafragma é como se fosse uma conchinha que fica no fundo. E aí você coloca um remedinho lá para que o espermatozoide for morrer. E existe também a camisinha feminina, que daí também não precisa do espermicida. Esse ladinho é mais quieto mesmo. Funciona. Mas eu não quero vocês fazendo teste de farmácia, hein? Para não ter aquela fotinho aqui, ó. Vamos colocar, não quero essa fotinho com vocês, ó. Essa aqui, ó, tá proscrita. Não é mais para ter essa fotinha, é para ter prevenção. Quando que acontece o teste de farmácia? Quando o teste de farmácia ele dá negativo, ele pode ser um falso negativo. Por quê? Às vezes a mulher, para ela conseguir ter o teste positivo, ela precisa ter um hormônio que chama HCG, que é o hormônio da gravidez. Só que quando ela está muito inicial, às vezes não consegue detectar esse HCG na urina, porque os testes de farmácia são feitos com exame de urina. Aí o teste negativo, você pode estar grávida muito inicial e não conseguir detectar. Mas uma vez que o teste de farmácia dê positivo, realmente não tem dúvida. A confiabilidade dele é que nem um exame de sangue. Porque daí já deu positivo, então está grávida mesmo. Tá bom? Nem mais uma perguntinha. Até que são bastante perguntas. Tem vergonha. Se alguém quiser fazer perguntinha pro papel também, pode fazer, tá, meninas? Vocês têm papel? Ixi, será que a gente consegue um papelzinho, vereadora? Frente e verso. Uma vereadora prevenida vale por 1000, né?
Ó, vou falar a dúvida aqui. Perguntaram assim, se quando a gente esquece um comprimido da cartela, o que a gente faz? Na hora que você lembrar que esqueceu aquele comprimido, você imediatamente já toma esse comprimido. E depois volta a tomar todas as cartelas, os outros comprimidos da cartela normais. Se esse comprimido passar mais que 6 horas da tomada, tem que usar preservativo, quer dizer, preservativo com certeza sempre. Isso que eu quero que vocês saiam daqui, quando começar a ter. Mas para prevenção de gravidez, até 6 horas do esquecimento, não tem problema. E se na hora que você, por exemplo, assim, você toma à noite, vamos dar um exemplo, você toma o seu anticoncepcional à noite, e na hora que você acordou, você viu que você não tomou da noite, imediatamente você já toma. E segue o seu comprimido normal da noite, tá? Melhor horário para tomar anticoncepcional é no período noturno, decorrente da nossa alteração de ciclo hormonal que a gente tem. Essa pergunta aqui. Se é normal ter muita dor na menstruação e se é algum problema? A dor menstrual, que a gente chama de desmenorreia, que é a dor na menstruação, ela pode ser uma causa de problema com relação... O que vai me determinar se é uma causa? Depende da intensidade dessa dor, da duração dessa dor e se todos os dias que você menstrua, você tem dor. Porque o que mais a gente pensa hoje, e que é o que todo mundo já tem essa, principalmente os meios de comunicação, é com relação à endometriose. Mas assim, não o que é importante levar é que não é toda a cólica que tem endometriose, tá, meninas? É que algumas cólicas muito fortes, relacionadas à dor na evacuação quando está menstruada, há dores que permanecem o ciclo inteiro do período menstrual. E a intensidade da dor pode ser, sim, uma causa, algum problema. E tem que ser investigado. Mas aquela cólica assim, no primeiro dia primeiro dia da menstruação tem uma cólicazinha, toma um analgésico, alguma coisa e passa, essa dor não é endometriótica, não é nenhum problema. É a dor da menstruação mesmo. Tá bom? Ó. Oi. Essa cólica deve ser investigada. Ultrassom em si não é o melhor exame para ver endometriose, entendeu? Mas, com algumas vezes, algum anticoncepcional, algum anti-inflamatório junto, pode melhorar essa cólica. Mas, se não melhorar, mesmo com anticoncepcional analgésico, aí tem que ser feito alguns examinhos mais específicos para determinadas doenças do que o ultrassom. Tá? Isso é uma outra pergunta importante. Não é o anticoncepcional que faz engordar. Por quê? Alguns anticoncepcionais, dependente da dose, e anticoncepcionais mais antigos, pode ter uma sensação de inchaço. Tá? Isso alterar na balança de 1 até 3 quilos no máximo, entendeu? Mas hoje existem anticoncepcionais de doses um pouco mais baixas que diminuem esses efeitos colaterais. Tá? Vamos ver aqui. Tomar anticoncepcional diariamente, sem intervalo, ocorre algum perigo? Não. O anticoncepcional, ele pode ser tomado sem intervalo. Mesmo aqueles que têm a pausa, ele pode ser tomado sem e contínuo. A única coisa que pode acontecer é, às vezes, ter algum escape, que a gente chama. O que é? Uma menstruação no meio do ciclo menstrual. Mas esse sangue que não menstruou não vai acumular dentro da cabeça, não acumula dentro do organismo, nada. O anticoncepcional, quando você toma contínuo, você bloqueia a formação do sangramento. Então, pode ser tomado sem nenhum problema. Lembrando, meninas, vamos prestar atenção aqui no que eu estou falando. Essa coisa do anticoncepcional é importante que seja prescrito por um profissional da saúde, médico. Não adianta ir na farmácia e pegar um anticoncepcional qualquer, tá? Porque, igual eu falei, ele existe os seus efeitos colaterais e cada medicamento precisa ser prescrito para determinada pessoa, porque existe contraindicações ao anticoncepcional. E, quais são as principais contraindicações de anticoncepcionais, principalmente o que são tomados por bocas?
história de trombose na família, que é o entupimento das veias, dor de cabeças muito intensas, principalmente sem o anticoncepcional. Esses são os 2 principais fatores. Então, por isso que tem que tomar cuidado com o anticoncepcional. E tem que saber qual tomar, tá? Quanto tempo leva para regular a menstruação tomando o anticoncepcional? Geralmente, a primeira cartela do anticoncepcional pode dar uma desregularidade. A partir da segunda cartela é que tende a regularizar. Se não regularizar, aí precisa ser trocado. E quando começa a menarca, a primeira menstruação lá, pode-se esperar de 2 a 3 anos sem tomar anticoncepcional para regular a menstruação, tá? Não já começar a menarca, que a primeira menstruação tem que já regular. Tem que aguardar esses 2, 3 anos para poder regular sem tomar anticoncepcional. Tomando anticoncepcional, pode esperar até 2 cartelas. Espera aí, gente, que eu estou tentando... que eu acho que, assim, algumas meninas sangram na primeira relação, sangram muito. Nem toda primeira relação pode ter sangramento. Às vezes, pode ser... Porque o que acontece? Toda vagina, existe o ímen, que é onde tem a perfuração na primeira relação. E nesse ímen existe o orifício imenal. Então, todo ímen já tem um orifício. Durante a relação, esse orifício vai ser aumentado. Mas algumas pacientes têm esse ímen, que é essa membraninha, um pouco mais grossa. E é o que determina o sangramento. Geralmente, esses sangramentos são autolimitados. Pode acontecer, são pequenas quantidades e cessam. Mas algumas pacientes, esses sangramentos são intensos, que às vezes tem que procurar a ajuda médica. Mas a maioria deles são autolimitados, tá bom? Quem tem ovário multipolicístico tem alguma dificuldade para engravidar? Essa é uma pergunta muito frequente. O que acontece? O ovário micropolicístico tem que ter uma grande diferença entre você ter só um achado no ultrassom, foi lá fazer um ultrassom por rotina e viu um ultrassom com ovário multipolicístico, ou se ele existe uma transformação no organismo decorrente do ovário policístico. Com o que está relacionado a isso? A paciente ter um IMC, o que é o IMC? Um ganho de peso exagerado, ou se tem muita espinha, ou se tem muito pelo. Isso demonstra que existe, junto dessa alteração no ultrassom, existe uma alteração hormonal. Aí essas pacientes podem ter, sim, uma dificuldade. Mas não quer dizer que tem ovário policístico e não precisam prevenir gravidez. Porque ovário policístico também engravidam, tá? Ah, agora você estava tudo com vergonha, hein? Porque olha quanta perguntinha tem aqui. Quem tem a menstruação não regulada, é necessário usar anticoncepcional? Olha, a menstruação não regulada tem que ser muito cuidadosa quando a gente fala isso. Porque, igual eu expliquei para vocês, a menstruação não necessariamente ela tem que descer no mesmo dia todo mês. Por quê? Igual aquele exemplo que eu dei para a colega de vocês ali. Se você menstrua a cada 28 dias, você não vai menstruar sempre na mesma data. Então, antes de você determinar se você é regulado ou não, você sempre anote o seu primeiro dia do ciclo menstrual. E aí você vai determinar se o seu ciclo, o que é o ciclo? Você está vindo a duração sempre da mesma maneira. Aí você é regulada mesmo você não menstruando no mesmo dia do mês. Entenderam? Ficou claro? Por exemplo, então, se eu menstruo dia 1º de todo mês e meu ciclo é de 27, vai dar a impressão que eu menstruei 2 vezes no mês, porque eu menstruei dia 1º, depois eu fui lá e menstruei dia 27. Mas não necessariamente isso é desregulado, é só a duração do seu ciclo menstrual, que é menor de 30 dias, tá? Então, nem sempre uma desregularidade tem que ser tratada com hormônio. O que faz para evitar corrimento? O corrimento é igual eu falei, mulheres que não tomam anticoncepcional têm a ovulação, que é essa secreçãozinha que eu expliquei para vocês. Então, isso não é para ser considerado corrimento. E muitas vezes, aquela secreçãozinha na calcinha não é corrimento. É o que a gente chama de suor vaginal. E muitas vezes isso não tem que ser tratado. Ele pode ser só usado, por exemplo, um
um sabonete íntimo, e cuidado com os sabonetes íntimos. Sabonete íntimo na região vaginal ele tem que ser ácido. Não pode ser aquilo, eu peguei um básico lá, todo mundo fala assim, neutro pode. Não. Sabonete íntimo tem que ser ácido para prevenir corrimento, tá bom? E cuidado com as vestes, sempre usar calcinha de algodão, cuidado em como lavar essas vestes, tá? Diminuir. Assim, se ficar à noite, alguma coisa assim, para melhor ventilação, pode sim. Por quê? O que acontece? Não, isso é uma pergunta frequente mesmo. Porque, meninas, deixa eu explicar um negócio. Essa pergunta é muito importante também dela. Porque o corrimento não necessariamente é corrimento. Pode ser esse suor vaginal que eu falei. E aí esse suorzinho vaginal, ele aumenta quando a gente usa muita calcinha de lycra, que não tem uma transpiração da região vulvar, que é a região por fora. E aí pode dar secreção. Ou lavar calcinha no banheiro, essas coisas está proscrito, não pode lavar calcinha no banheiro e deixar secando lá. Porque aí é uma forma de proliferação de fungo, tá bom? Então, calcinha tem que ser lavada, sem amaciante, sabão de pedra, secar certinho no sol e passar aquela partezinha de algodão. Pessoas que têm 16 anos e nunca menstruou, se tiver relação, pode causar problema? É assim, o grande problema dessas meninas que estão com 16 anos, que acham que pode ter relação sem prevenção, não pode, porque a gente viu que tem doença sexualmente transmissível, mas com relação à gravidez, tem que tomar cuidado, porque para você menstruar a primeira vez, você tem que ter a sua ovulação. E às vezes você pode estar ovulando e ainda não ter menstruado ainda, porque depois daquela ovulação que você vai ter sua menstruação, e se você tiver relação nesse período, você pode engravidar, mesmo sem ter tido a menarca. É raro, mas pode acontecer isso. Então, se você ainda não menstrua, com 16 anos, mas você vai estar prestes a menstruar e você vai ter ovulação, se você tiver o azar de ter a relação naquele dia que se você estiver ovulando, você pode engravidar sim, tá? Depois do ato sexual, muda o corpo? Não. O ato é assim, vai ter a ruptura do ímen, né, que essa membraninha que eu falei para vocês, mas não vai ter uma alteração, vai engordar, ou vai emagrecer, nada disso. É que geralmente quando a gente tem a primeira relação, você já está na modificação do seu corpo. Então são coisas que são concomitantes. Então não é que a primeira relação é que teve alteração do corpo, é que às vezes acontece na mesma fase da vida, tá? A depilação ajuda ou atrapalha a higiene íntima? Depende do tipo da depilação. Se a depilação for uma depilação total e rotineira, pode alterar um pouquinho o pH da vagina, que é isso que eu expliquei para vocês. E aí pode dar um pouquinho de corrimento e atrapalhar um pouquinho a proteção da vagina. Mas não quer dizer que depilou uma vez total, vai ter. Não, mas uma coisa rotineira, tá? Se lavar o cabelo ou andar descalço dá cólica ou prejudica a menstruação? Não é assim que se lavar o cabelo vai dar dor de cabeça, nada disso. Mas é que a parte da gente lavar e ter uma sensação de friagem piora um pouco a intensidade da cólica no tipo da sensação da cólica. Porque às vezes quando a gente está com cólica e a gente coloca uma bolsinha de água quente, essa reação térmica pode ter um efeito analgésico. Então é por causa disso que a gente fala, faz compressinha de água quente, bolsa de água quente, por uma questão analgésica. O que acontece se eu tomar 2 comprimidos de anticoncepcional de uma vez? Cartela comprometida, entendeu? Não vai atrapalhar nada, não vai dar nenhum problema no seu organismo, mas a cartela vai estar comprometida para a gravidez. É normal ter dores durante a relação sexual? Isso, ter dor, depende muito da posição da hora da relação. Muitas pacientes podem ter dor dependendo da posição, entendeu? Por quê? A nossa vagina, que é onde tem a penetração do pênis, ela tem uma anatomia, uma forma um pouco mais posterior. Então, dependendo da posição, pode ter dor e não ser problema nenhum. O que a gente tem que ser investigado é se qualquer posição tenha dor. Aí tem que ser investigado. Hepatite é genética? Não. Existem alguns tipos de hepatite.
As que são consideradas doenças sexualmente transmissíveis são principalmente a hepatite B e a hepatite C. E grande preocupação das hepatites é a proporção que elas evoluem para cirrose e câncer hepático. Por isso, a preocupação de prevenção, ela é considerada uma doença sexualmente transmissível e não genética. Existe só uma das hepatites, que é considerada hepatite A, que não é doença sexualmente transmissível. É adquirida através de alteração de hábitos de higiene, através de contaminação por má higiene. Tá? O que é o método de coito interrompido? O coito interrompido também, a taxa de gravidez é muito alta. O que é o coito interrompido? É na hora da ejaculação, retirado o pênis. Só que o homem não tem esse controle que eles acham que tem. Porque não é só no momento da ejaculação que vai sair a porcentagem de espermatozoide. Às vezes, durante a relação e até mesmo antes da ejaculação, pode ter a liberação de espermatozoide e pode engravidar. Então, cuidado, coito interrompido não é um método para prevenção. É normal dor nas costas, mesmo tomando anticoncepcional durante a menstruação? Sim, uma discreta cólica, mesmo tomando anticoncepcional, a gente pode ter sim, sem problema nenhum. Aqui é a mesma pergunta. Se o homem ejacular fora, tem risco de engravidar. Isso que a gente falou sobre o coito interrompido. Existe perigo de gravidez na hora da ejaculação de girar fora? Gente, é muita pergunta com relação a isso. Cuidado! Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar essa aqui de novo. Perigo. Tá? Então, é bastante pergunta com relação a isso. Coito interrompido não previne gravidez. E eu não quero mais coito interrompido, porque é preservativo junto, porque vocês viram quantas doenças sexualmente transmissíveis tem, hein? Absorvente íntimo tira a virgindade? Não. Depende do tamanho do absorvente íntimo, não tira, porque todo ímã existe um orifício, que é o chamado orifício himenal. Mas tem que tomar cuidado com o tamanhinho do absorvente íntimo. E cuidado com o absorvente íntimo. Absorvente íntimo ele tem que ser trocado da mesma forma que um absorvente normal, porque o sangue é um meio de cultura para a bactéria. Então, não é aquela coisa de colocar o absorvente íntimo e esperar 2, 3 dias com aquilo lá, que aí vai dar infecção. Outra do coito interrompido. Se tem risco de engravidar quando tira fora. Olha o Tanger, perigo. Gente, outra de novo. Olha, eu vou querer que vocês imprimem isso e levem para casa. Perigo. O homem, se gozar fora, tem risco de gravidez. Outra. Sim, perigo. E se o homem gozar muitas vezes, pode afetar algum problema? Não na quantidade, mas muitas vezes a ejaculação precoce pode ser uma doença e tem que ser investigada, tá? Outra pergunta com relação à menstruação e lavar o cabelo, se pode desaparecer o sangue. A densidade e quantidade da menstruação é a mesma quantidade de hormônio? Não. Isso é uma boa pergunta. Todo mundo acha assim, que se tem um fluxo muito intenso da menstruação, tem que usar anticoncepcionais de dosagem muito alta. Não. Não é a quantidade do hormônio, e sim saber por que a menstruação está muito com a quantidade muito alta. É normal menstruar um mês e ficar 2 meses sem menstruar? Assim, quando você menstrua, se estiver próximo da menarca, que é aquela coisa dos 2, 3 primeiros anos da primeira menstruação,
pode acontecer uma desregularidade. Você pode ficar até 2, 3 meses sem menstruar, sem problema. Mas depois desse período, se você ficar sem menstruação, e é o que a gente chama de amenorreia, ela tem que ser investigada, porque pode estar tendo alguma alteração hormonal. Dentre as causas pode ser ovário policístico, pode ser alteração de tireoide, pode ser alteração de prolactina, que é um hormôniozinho que a gente tem dentro do nosso organismo. Então tem que ser investigado. Então, depende da fase da vida que a mulher está com relação quando para de menstruar 2 meses. Qual a melhor posição para não sentir dor? Isso, a relação sexual, como eu disse para vocês, ela tem que ter, pode não ter dor, dependendo da posição. Lembrar que a posição da vagina é uma posição posterior. Então, por isso, essas relações, conservando essa parte posterior da vagina, são as posições que menos têm dor. Mas, se tiver dores em todas as posições, também tem que ser investigado. Qual a idade perfeita para ter a primeira relação? Essa pergunta é igual eu falo para todas as pacientes. A primeira relação tem que ser no momento em que você vai ter responsabilidade para ter a primeira relação sexual. Se vocês me falarem, existe uma idade? Não. Existe um momento que você vê que a parte psicológica esteja bem resolvida, que a parte de responsabilidade da primeira relação esteja bem resolvida e que seja a vontade de cada uma, não a vontade do menino. Por quê? A gente viu várias vezes que a modificação acontece no corpo da mulher, que pode ter uma consequência dessa primeira relação. Então, a melhor idade é a melhor idade que tiver responsabilidade. O ato sexual é uma forma que a gente tem que ter de responsabilidade para desencadear esse ato. Senão, vai ter problemas. E a gente viu aqui várias coisas que pode acontecer se não tiver esse cuidado. Tanto a gravidez como as doenças sexualmente transmissíveis. A última. É verdade que podemos escolher o sexo do bebê dependendo da posição durante o ato sexual? Mentira. É mito. É mito. Mais alguma pergunta? Não, é mito também, é mito. Se a barriga se é pontiaguda, se é arredondadinha, não. E quem determina o sexo é o homem, não é a mulher. Por que isso? Nós, mulheres, geneticamente, nós somos XX. Vamos relembrar a aula de genética aí, ó. Nós, mulheres, nós somos XX. Então, nós somos mulheres porque a gente tem 2X. O homem é XY. Então, se ele mandar um espermatozoide X com o meu X, vai dar menina. Se ele mandar o espermatozoide Y para ajudar com o meu óvulo, que é X, vai dar menino. Então, só por fertilização, entendeu? Mas, assim, espontaneamente não, entendeu? Mas a gente pode dosar na corrente sanguínea da mãe com 8 a 9 semanas e saber o sexo mesmo antes do ultrassom. Por causa dessa coisa do X e Y. Bom, tivemos aí bastante perguntas, né? Mas já estamos com o nosso tempo estourado, então vamos ter que encerrar esse nosso momento. Quero agradecer mais uma vez a doutora Mariana, que deixou os seus trabalhos lá no consultório, para estar aqui falando com vocês. Valeu a pena? Ajudou? Que bom. A intenção era essa. Só que eu quero reforçar aquilo ali, ó. Levem aquele símbolo ali para casa, viu? O perigo. Quando a doutora Mariana falou assim, eu não quero ver vocês fazendo testes, não. Eu vou falar que eu quero ver vocês fazendo testes, sim. Só que para entrar numa faculdade, numa universidade, tudo que for bom para a vida de vocês. Tá? Tudo tem o seu tempo. Nós temos o tempo de nascer, de crescer, né, de morrer.
Então, vamos viver a nossa vida parte por parte. Tempo de criança, viver como criança. Adolescente como adolescente. Jovem como jovem. Não vamos pensar assim, mas a minha amiga já teve relação e eu ainda não. Bom para você. Viu? Bom para você que ainda não teve. Sabe por quê? Eu quero que vocês tenham filhos, sim, porque é muito bom. É maravilhoso ter filhos. Mas quando vocês estiverem com a vida suas preparadas, encontrar um homem que valorize você como mulher, como esposa, que valorize você para ser a mãe dos seus filhos. Aí sim, aí será o momento de você ter o seu filho. Tá? Então vamos tomar muito cuidado, né? A gente fica essa idade aí, fica essa ansiedade de namora aqui, namora ali. Vamos namorar, paquerar bastante, sim. Mas pensando no perigo e visando aquilo ali, primeiro. Vamos buscar o melhor. Eu quero o melhor para a minha vida. Tá? Eu tenho que buscar o melhor caminho. A hora que eu estiver lá em cima, aí fiz tudo o que eu queria. Agora é a hora de eu começar uma outra etapa. Vou formar minha família. Tá? Não vamos deixar nenhuma criança vir para esse mundo sem o aconchego do papai e da mamãe. Sem uma família gostosa para viver. E principalmente, a gente viu as doenças, né? Que por bobeira a gente pode estar pegando. Então vamos pensar sempre no perigo. E teste somente para a faculdade. Tá bom? Obrigada mais uma vez pela presença de cada uma de vocês aqui. Ficamos muito felizes, eu, a vereadora Estela. Espero numa próxima oportunidade a gente estar conversando sobre outros assuntos, né? Estar novamente trazendo vocês aqui. E o que é melhor, que vocês estejam levando algo de bom para a vida de vocês. Que a intenção desse encontro é esse. Tá bom? Até uma próxima. Vereadora Estela, quer dar um tchauzinho, né? Que vocês tenham um bom resto de dia e continuem firmes nos estudos, porque é isso que importa. Também quero agradecer a presença de todos. Eu acho que foi muito importante essa palestra, né? Porque todos, às vezes, ficam com vergonha, mas tem que aproveitar o máximo. Porque a doutora Mariana saiu do seu consultório e veio aqui para passar tudo de mais importante para vocês. Então, vocês guardem bem isso, tudo que foi falado aqui. Aquela palavra ali, o perigo, que guardem bem. E guardem bem também essa foto aqui de vocês com o diploma na mão. Como a vereadora já disse, na vida tudo tem seu tempo. Então, meninas, aproveitem bastante a vida, a juventude, porque a hora certa chega para todos. Tá? Muito obrigado a vocês, obrigado às professoras. Obrigada, doutora Mariana. E guardem bem tudo que vocês ouviram aqui. Tá? Um bom dia a todos. Queria agradecer a todos vocês e a gente é sempre importante a gente estar fazendo a promoção de saúde. Vocês foram muito educadas, fizeram bastante perguntas e se tiver alguma questão que não foi resolvida, que ficaram com dúvida, pode me perguntar agora depois da palestra sem nenhum problema. Muito obrigada e um bom dia a todos.